Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. O programa Prova Final é uma parceria da TV Justiça com a rede LFG. Meu nome é Alexandre Jaluca e eu sou professor de Direito Empresarial. E hoje nós vamos tratar de estabelecimento comercial. Como vocês bem sabem, nosso programa está dividido em 3 blocos. O bloco 1 se chama Tema do Dia e nós vamos tratar hoje de estabelecimento comercial. Portanto, se você tem uma farmácia, uma padaria, uma lan house, uma videolocadora, uma cafeteria e tem algumas dúvidas sobre estabelecimento comercial, participe do nosso programa. Se você quer prestar um exame da OAB ou prestar um concurso público, é indispensável que você saiba sobre estabelecimento comercial. O bloco 2 se chama Pergunte ao Professor. E no bloco 2 nós vamos aqui responder 5 perguntas enviadas pelos nossos telespectadores de todo o Brasil. Já o bloco 3 se chama X da Questão. E nós vamos aqui responder 2 questões de provas anteriores, exame da OAB e concurso público. Portanto, meu amigo e minha amiga, esse assunto é muito importante e é indispensável que você o conheça. Então, participe do nosso programa. Vamos falar de estabelecimento comercial. Hoje vamos falar sobre estabelecimento comercial. Você já ouviu falar sobre estabelecimento comercial, sobre estabelecimento empresarial? Muitos chamam também de fundo de comércio. É muito comum na atividade empresarial, você encontrar um empresário, aquele que é administrador de uma sociedade empresária, um advogado dizendo, olha, nós temos que saber qual que é o valor do fundo de comércio, não é assim? Já ouviu falar? Então, nós vamos tratar sobre esse tema, estabelecimento comercial, que é a mesma coisa que estabelecimento empresarial e que, por sua vez, é a mesma coisa que fundo de comércio. Mas o que é um estabelecimento comercial, então? O empresário ou a sociedade empresária, para desenvolverem a atividade empresarial, para você explorar uma atividade empresarial, é indispensável ter um estabelecimento comercial. O que é o estabelecimento comercial? É um complexo de bens, é um conjunto de bens organizado para o exercício de uma atividade empresarial. Quem diz isso é o próprio Código Civil. Se você for lá para o artigo 1142, vou repetir, artigo 1142 do Código Civil, você vai perceber que estabelecimento empresarial é um complexo de bens, é um conjunto de bens organizado para exercício da empresa pelo empresário ou pela sociedade empresária. Então é importante destacar que estabelecimento comercial é conjunto de bens, é complexo de bens, não é só o imóvel. Muitos acham que estabelecimento é o local, a localização, Quando você diz assim, olha, qual é o estabelecimento daquela sociedade? E você imagina logo aquela localização, o imóvel. Mas é importante destacar que estabelecimento não é só o imóvel. Estabelecimento é um conjunto de bens e o imóvel é um elemento integrante do estabelecimento comercial. É um elemento que integra o estabelecimento empresarial. Então, o que vem a ser esse estabelecimento empresarial? Esse conjunto de bens são os bens corpóreos e os bens chamados incorpóreos. Jaluca, você pode me citar exemplos de bens corpóreos e de bens incorpóreos? Posso, vamos citar então. Exemplos de bens corpóreos: móveis, equipamentos, maquinários, mercadoria, o próprio imóvel, veículos automotores para fazerem as entregas. Então, nós citamos alguns exemplos de bens corpóreos. Jaluca, você pode me citar exemplos de bens incorpóreos agora? Vamos lá. A marca, por exemplo, a patente, uma eventual patente que aquele empresário tenha, o ponto comercial, São elementos, são bens incorpóreos que também integram o estabelecimento empresarial. Então, quando, por exemplo, se tem um supermercado, qual que é o estabelecimento de um supermercado? É o imóvel, mas é o imóvel só? Não, é o imóvel,
são as prateleiras que lá estão, balcão, né? Mesa com cadeiras, as mercadorias que estão estocadas lá no depósito, né? As mercadorias que estão ali nas prateleiras do supermercado, aquelas máquinas registradoras que lá estão no supermercado, os caminhões que fazem as entregas daquele supermercado. Então tudo isso, esse conjunto de bens, é o que nós chamamos de estabelecimento empresarial. Vamos citar agora um outro exemplo. Vamos citar o exemplo de uma cafeteria, por exemplo. Qual que é o estabelecimento de uma cafeteria? É a máquina de café, é o balcão, as cadeiras para atender os consumidores, um computador que faça controle, né? Um freezer, um refrigerador. Isso é o estabelecimento de uma cafeteria. Então, imaginaram um empresário, imaginaram uma sociedade empresária sem esses bens? Imagina uma escola, por exemplo, sem um quadro negro, sem a lousa, sem um pincel, sem um giz, sem as cadeiras para os alunos assistirem a aula, sem a mesa para os professores? Seria praticamente inviável. Não teria essa atividade, esse serviço, essa prestação de serviço educacional. Então, meus amigos e minhas amigas, o estabelecimento é algo importantíssimo, indispensável para exercer a atividade empresarial. Então, recapitulando, estabelecimento é um conjunto de bens, um complexo de bens organizado para exercício da atividade empresarial por um empresário ou por uma sociedade empresária. Mas é importante que você perceba que o estabelecimento não é só um amontoado de bens, né? Você junta um monte de bens e aí, portanto, nós já temos um estabelecimento empresarial. Muito pelo contrário. Estabelecimento empresarial é o conjunto de bens com organização. São bens reunidos de forma organizada. Eu vou dar 2 exemplos aqui para vocês, que são exemplos que você, por favor, nem considere daqui para frente. É só para a gente ver a diferença do que eu estou dizendo. Só para você perceber a diferença do que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo está tecnicamente incorreto. Mas só para a gente compreender o tema. Imagine o seguinte: se eu estou dentro de um hipermercado, vou fazer compras dentro de um hipermercado, estou lá, eu coloco lá, dentro do meu carrinho, eu coloco fio, fita isolante, resistência, parafuso, uma capinha de plástico. Meus amigos e minhas amigas, o que eu tenho lá? Eu tenho lá um conjunto de bens. Poderia chamar isso de estabelecimento empresarial? Não, não poderia chamar de estabelecimento empresarial. Agora, se eu chego em casa e pego esse fio, coloco lá na resistência, coloco fita isolante, coloco uma capinha de plástico, parafuso, o que eu tenho agora? Um chuveiro. Mas esse chuveiro é o quê? Aqueles bens que estavam lá no carrinho, mas agora estão organizados de acordo com a sua função e finalidade. Nós poderíamos, numa analogia ridícula, numa comparação ridícula, chamar esse chuveiro de estabelecimento comercial. Numa outra analogia ridícula, se você vai comprar, por exemplo, livros, vai ter uma livraria que compra livros, você está comprando lá 1000 livros. O que eu comprei? 1000 livros. Numa comparação sem sentido, eu poderia chamar isso de estabelecimento empresarial? Não, porque isso é apenas um conjunto de livros. Agora, se eu for num lugar e eu comprei lá 500 livros, direito público de um lado, direito privado do outro, separados por tema e autor, eu não estou comprando apenas 1000 livros, eu estou comprando 1000 livros com uma organização, eu estou comprando uma biblioteca. Então, poderia, numa analogia, numa comparação sem sentido, chamar isso de estabelecimento comercial? Poderia. Então, meus amigos e minhas amigas, quando você tem uma farmácia, uma cafeteria, uma agência de turismo, um supermercado, uma videolocadora, você está comprando só aquele conjunto de bens? Não. Você está comprando o conjunto de bens com organização.